Fala, meus consagrados. As chapas nem se inscreveram ainda e o pau já tá quebrando nas redes sociais. Até o momento, concorrendo ao pleito estão Marino Abreu, Albertino dos Anjos, José Neves e o torcedor Josenildo Dodge. Até lá vamos ter muita coisa pela frente. Mas antes de entrar no assunto, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Fala, meus consagrados, meu nome é Hamilton Enzide e sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Pernambucano TV. Então, dentro dessa questão de eleições, já vou deixar bem claro o meu posicionamento aqui. Eu não defendo nenhum dos lados até o momento, porque ainda não ouvi as propostas, ainda não entrevistei nenhum deles aqui no nosso canal. Então, a partir do momento que eu começar a entrevistar e ouvir a ideia deles, eu vou ter um veredito final em que candidato seria melhor para o clube. Lembrando que são candidatos, tá certo? Então, pode ser que aconteça algo de errado que a gente vai estar aqui para meter o pau também, entendeu? Mas, antes disso, a própria imprensa já está começando a colocar as suas garras de fora, a velha imprensa. Porque a partir do momento que você começa a acusar um determinado candidato de algo, isso aí já foge um pouco da questão de ser imparcial dentro do jornalismo. Então hoje a gente vai fazer aqui um react do Aderval Barros no programa Jogo Certo. Eu vou deixar um pouco a imagem meio desfocada e também o áudio meio zoado, porque para não ter problema com direitos autorais. Então a gente vai ouvir aqui um pouco o que ele vai falar e depois a gente comenta um pouco sobre o que ele está dizendo aqui, que na minha opinião já passa assim de uma imparcialidade enorme no que ele vai dizer aqui. Aqui um desabafo de tanto que eu tô ouvindo o torcedor do Santa Cruz sofrendo, né? Absurdo. O torcedor do Náutico tá sofrendo também muito com esse negócio. Aí você vai acumulando, aí um cara que tem o lado esquerdo do cérebro como eu, acaba estourando. E ontem eu estourei. Eu queria pedir licença, eu acabei fazendo... eu me excedi em relação a Marino. A Marino, que eu nem conheço. Eu nem conheço esse cidadão, então... Primeiro, eu não tenho nada de pessoal contra ninguém, porque eu não conheço ninguém. Como é que eu vou ter alguma coisa contra ou a favor? Não tem. Então, Marino, sinceramente, de coração, desculpe. Eu exagerei na dose. Não, mas aí eu tava aqui no programa também, e acho que você tem um estilo que é diferente, que eu faço, às vezes a gente brinca e tal, mas você falou da história que ele não tem no Santa Cruz. Ele tem uma história recente. Pois é, mas eu cometi um erro, que foi o seguinte... Se a gente não reconhecer que a gente errou, a gente não anda. Nem corrige. Eu não pesquisei mais em relação à história dele no Santa Cruz. Esse foi o meu erro. E aí alguém me falou ontem, durante o dia, que ele foi cria de Antônio Luiz Neto. E ele não é cria de Antônio Luiz Neto. A partir do momento que ele fala que não tem cabeça, que o lado esquerdo dele aí não pulsa bem e que ele se excedeu, ele foi impulsivo nas falas dele, automaticamente a gente vê que ele não tem controle no que ele diz, né? A gente vê uma incoerência enorme a partir do momento que ele pede desculpas e daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais que ele vai começar a atacar diretamente Marino Abreu na questão de ser cria do Pro Santa, de ser fundador do Pro Santa, de fazer tudo de errado com o Santa Cruz. Então, até o momento, a gente vê aqui uma incoerência enorme desse rapaz. Entendeu? Chegou isso pra gente que Antônio teria levado ele pro Santa Cruz. Exatamente, Mas não foi. Quer dizer, eu não me aprofundei. Que é a obrigação do jornalista. Não, eu acho que ele chegou junto com esse grupo do Joaquim Bezerra. Então, mas ele é pior do que se fosse cria do Antônio Luiz Neto. Aí, desculpa, Marina, eu tô pedindo desculpa a tu e tô metendo o pau em tu de novo. Porque tu é criador do Pro Santa. E o grande responsável por este momento que o Santa Cruz passa não é Antônio Luiz Neto. É o Pro Santa, que você ajudou a criar, junto com o Frutuoso, junto com o Joaquim. Verdade. Foi vocês que acabaram com o Santa Cruz. E que pregaram uma coisa completamente diferente. Estelionato eleitoral, é esse o nome, estelionato eleitoral. Vocês enganaram os sócios naquela eleição, dizendo que iam transformar o Santa Cruz, e vocês acabaram com o Santa Cruz. Então, você realmente não é filhote de Antônio Luiz Neto, né? Eu cometi esse erro aqui, peço desculpas. Interessante, né, que a partir do momento que ele começa a falar, tem um papagaio. Maciel Júnior, na verdade, o rapaz que vai comentar daqui a pouco também.
Mas interessante a questão dele tá falando, metendo pau e dizendo que não conhece o cara, não pesquisou sobre o cara. Então, qual a incoerência que a Derval Barros está tendo nesse vídeo aqui? É inadmissível. Você não conhece a pessoa, você não sabe da história da pessoa, só ouve falar e já chega no programa, eu não sei a audiência da TV, acredito que não é tanta, mas mesmo assim afeta alguns torcedores e também afeta algumas pessoas também ao redor. Lembrando, aqui a gente está falando um pouco sobre o candidato Marina Abreu que está sendo atacado pela velha imprensa. Se tiver outra situação com outro candidato, a gente vai atrás, vai comentar aqui também, porque a gente não passa pano para ninguém. A partir do momento que a gente ouvir os candidatos, tem entrevistas aqui no nosso canal, a gente vai chamar jornalistas para poder entrevistar também, ver quem tem a melhor proposta para poder ajudar o torcedor a ter o seu voto, tá certo? Então não tem nenhum babão aqui de A ou de B, mas sim, eu estou mostrando aqui a incoerência que a Derval Barros está tendo. A partir do momento que ele não conhece a pessoa, ele só ouve falar, ele começa a criticar o cara numa rede, numa TV, no qual é errado, entendeu? A partir do momento que ele não sabe sobre o cara, só soltar as palavras assim na televisão é totalmente incoerente e errado. Mas você era primeiro secretário do conselho, com a renúncia do Godoy lá, você assumiu a presidência, aí quando Antônio Luiz Neto assumiu, você criou uma linha de atrito com Antônio Luiz Neto para causar o que está hoje no Santa Cruz. Antônio Luiz Neto fez uma má gestão? Fez. Aí eu tenho que parar, na moral, porque a culpa das coisas que estão acontecendo no momento é de Antônio Luiz Neto. Porque o clube foi pego numa situação difícil, foi pego, o Pro Santa foi ruim, foi terrível. Deixou o time na 4ª divisão, mas deixou com calendário, deixou com parte de algumas coisas encaminhadas, e a gente tem que lembrar também que teve pandemia. Então, muitas receitas foram antecipadas pelo pessoal do Pro Santa. Foi uma gestão desastrosa, porque não se uniu, prometeu algo e não cumpriu realmente. Está muito certa nessa questão. Mas o principal foi esse ano, que terrivelmente o Santa Cruz não conseguiu subir, não conseguiu o calendário para o ano que vem. Vai só disputar o Campeonato Pernambucano. Então, Antônio Luiz Neto, a partir desse momento, é o pior presidente da história do Santa Cruz. Isso aí não vai ser apagado. Tem serviços prestados? Tem. Marinho tem serviços prestados? Tem um pouco de serviço prestado, mas, como foi falado anteriormente, né? Ele meteu o pau também no Pro Santa, foi rejeitado as contas e também teve papel como oposição contra Antônio Luiz Neto, que está errado. Ele veio trazer uma metodologia de 10 anos, quase 12 anos atrás para agora. Algo que não poderia ter acontecido. Contratações de pessoas que eram amigas, técnico que era amigo do diretor, pessoas que nem recebia. Então, Santa Cruz não é mil maravilhas, não foi mil maravilhas com Antônio Luiz Neto, mas sim a pior gestão da história. Isso. Da vez passada, Antônio Luiz Neto pegou o Santa Cruz do fundo do poço e elevou o Santa Cruz. O fez ressurgir. Né? O fez ressurgir. E agora, de alguma forma, o Santa Cruz é um time. Ele pagou muitas contas. E querendo ou não, esse processo de falência foi iniciado por ele, que estancou aí essas coisas Aliás, Antônio Luiz Neto também mandou a carta pra mim. E ele pegou, e Antônio Luiz Neto já pegou também, nessa passagem dele agora recente, pegou o time da 4ª divisão já. Então o hoje... time tava na 3ª e esse grupo aí, do Pro Santa, conseguiu derrubar o time pra 4. Então, Marino, agora é sério mesmo. Era melhor que você tivesse sido cria de Antônio Luiz Neto, porque você não estaria causando o prejuízo, né, que certamente você e o grupo que você ajudou a criar, o Pro Santa. Ou você acha que a torcida do Santa Cruz está esquecida disso? Se esquecer, eu vou lembrar. Torcida do Santa Cruz, lembra do Pro Santa que prometeu o mundo e o fundo ao Santa Cruz? Daqui inicialmente, né, o presidente era Frutuoso. Ok? Tô errado? Certíssimo. Que depois, de última hora, botaram na chapa Joaquim Bezerra, que foi boi de piranha, e que afundou o Santa Cruz, que Frutuoso renunciou, que o presidente do conselho, que era seu Godoy, também renunciou, e que depois Antônio Luiz Neto entrou com o mandato tampão para salvar o Santa Cruz, e aí seu Marino
né, assumiu a presidência do Conselho e causou esse prejuízo político terrível ao Santa Cruz. Então, Marino, que hoje é candidato a presidente, que é o presidente do Conselho, que quer se eleger presidente do Santa Cruz, ele é o legítimo representante daquele grupo denominado Pro Santa, que ajudou a destruir o Santa Cruz. Vamos chamar o grupo de Contra Santa, não Pro Santa. Antônio Luiz Neto quis entrar porque ele quis. Ninguém pediu para ele se eleger ou tentar a candidatura. Ele entrou nessa maré aí porque ele quis. A partir do momento que ele viu que não ia dar, saía pela porta da frente como um cara que bateu no peito e disse: eu sou homem, vou renunciar aqui, desculpa aí a torcida, tentei dar meu máximo, tudo bem. Demite todo mundo, renuncia, antecipa as eleições. Mas não, o cara segurou o osso até o final, pô. Prejudicando ainda mais, tá dizendo que Marino, no qual tentou trabalhar certo, buscou, reprovou as contas exatamente de Joaquim e também de Antônio Luiz Neto, tá tentando fazer o certo. Peitou basicamente o sistema do Santa Cruz, que era de amigos, de amizade. Não estou defendendo aqui, vou votar no cara não, mas tem que também dar louvores ao que ele fez, né? Sofrendo ameaça, tudo aquilo. E o cara vem chegando, nem conhece o cara e já começa a falar essas besteiras. E basicamente convocando a torcida, lembrando, né, das coisas. E se, por exemplo, Marino, já foi falado aqui já anteriormente, que ele realmente fala sobre a questão do Pro Santo, que deu errado, tudo isso. Com certeza ele está arrependido de ter apoiado aquele grupo, mas o melhor é o cara que se arrepende, que busca dizer que está errado, que busca o melhor dele. Ele peitou o sistema, está se candidatando aí, é um nome forte a partir do momento que ele está se unindo aí com alguns outros candidatos. E se ele montar um vice de qualidade, com certeza ele tem tudo para levar essas eleições, na minha opinião. Tem outros candidatos também que estão buscando, o próprio Albertino também, que é um nome forte, o Zé Neves, que já foi presidente, é um nome fortíssimo também. Entre os três aí, o Zé Neves é muito forte como candidato, Marino, Albertino. Não, se por acaso entrar uma chapa consenso aí e buscar uma união desses três, eu não digo muito Dodge, porque na minha opinião ele ainda não atrai muito a questão da atenção da torcida. Na minha opinião, tá certo? Eu também vejo nas redes sociais, nos grupos do Santa Cruz, e ele ainda não é bem quisto pela torcida. Mas é uma pessoa que tá como sócio, tá se candidatando, tem qualificações para isso, então deixa o cara se candidatar, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixa aquele triplo C, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal Futebol Pernambucano TV. Aqui nós temos tempo para torcer. Ficamos por aqui. Falou! Someday soon we'll be together.